muito boa noite. Sejam muito bem-vindos uma vez mais para este nosso encontro em que iremos aqui estabelecer esta conversa em torno dos assuntos da arena internacional. Boa noite, Armanda. Boa noite, Sal. E a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Vamos então à análise dos temas aqui apresentados e começamos por este encontro tripartido para perguntar. Começo com o Wellington e pergunto-lhe, Wellington, o que é que efetivamente poderá resultar deste encontro e o que é que efetivamente as partes esperam produzir? Olha, temos aqui uma disputa territorial, né? Já falamos um pouco sobre esse tema na noite de ontem, mas como eu tenho preparado, assim, dentro dos meus comentários, na medida do possível, para o alerta de um eventual confronto entre Estados Unidos e China, que alguns militares norte-americanos já contam com isso como algo a ser inevitável. A China sabe que a presença norte-americana na região e essa aproximação com a Coreia do Sul e o Japão, ela precisa de alguma maneira ser disputada. E a China está buscando a parceria pela via comercial, pela via da pacificação e pelo estreitamento das relações através de intercâmbio de tecnologias, produção, acesso a uma série de materiais produzidos e também a balança comercial, o equilíbrio na balança comercial entre os países, enquanto os Estados Unidos tentam o modelo já praticado há algumas décadas, que é o de, através das forças armadas, né, dos países, buscar uma aproximação. Por isso, os recentes exercícios que envolveram Coreia do Sul, Estados Unidos e também Japão foram exercícios que foram vistos como provocação pelos chineses e agora essa busca de aproximação. Então, Armanda, e você que está assistindo aqui ao Hora 10, é interessante vermos essa movimentação chinesa falando sobre estreitamento das relações entre a China, a Coreia do Sul e o Japão, porque já era visto este tema como um caso perdido para a China na relação entre os países. Né? Muito já se falava que era algo consolidado do ponto de vista de uma vitória dos norte-americanos na abordagem junto a esses países. Então, e devemos também destacar que é uma modalidade de parceria, não há data ainda prevista para um encontro, mas dizem que no final do mês de dezembro deste ano, os três líderes, né, dos países estarão reunidos para um encontro de alto nível, onde as questões profundas serão discutidas. Então, é interessante vermos também que existem caminhos alternativos ao caminho bélico. E espero que este possa prevalecer e até mesmo que este modelo aí, que está sendo tentado pela China, possa servir de inspiração para que o entendimento entre China e Estados Unidos possa acontecer sem a necessidade de uma guerra, né? Porque todos os historiadores dedicados a essas questões de transição de grandes potências, eles apontam para o aspecto histórico de que sempre que há uma transição entre uma potência ascendente, que no caso seria a China, e uma potência que cede o lugar, eu não vou dizer decadente, porque os Estados Unidos não serão decadentes de uma maneira imediata, pelo menos. Então, sempre há uma guerra quando isso acontece. Então, esperamos que o ser humano tenha evoluído o suficiente para buscar caminhos alternativos ao da guerra e que o diálogo possa prevalecer e que essa busca de uma aproximação entre China, Coreia do Sul e Japão possa inspirar não só os Estados Unidos, mas também outros países que, de uma maneira indireta, já passam a estar envolvidos diretamente com um eventual confronto, no caso específico, a Coreia do Norte.
Muito bem, Wellington. Wellington, foi precisamente a respeito do posicionamento ou comportamento da China no mar do Pacífico Sul que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e também o Japão teceram críticas à China, rotulando-a de estar a adotar um comportamento, digamos, agressivo e violento. Como é que acha que os Estados Unidos poderá olhar para esta proximidade que a China está a tentar manter ou fortalecer agora com Pyongyang, desculpa, que já tem, que são amicíssimos, aliás, com o Japão e a Coreia do Sul? Qual é a sua opinião a respeito? Olha, como eu falei, há uma disputa entre potências, no caso específico, China e Estados Unidos. A relação entre os Estados Unidos e Japão e Coreia do Sul já é uma relação consolidada. É bom que se diga isso. Se formos fazer uma avaliação mais distante, não é? Vamos ver que a China tenta conquistar um espaço para reduzir o nível de rivalidade entre esses países ali na região. Por isso, obviamente, que os norte-americanos, enxergando os chineses como concorrentes, eles não irão ver, respondendo diretamente a sua pergunta, eles não irão ver os chineses aproximando dos sul-coreanos e dos japoneses como algo dentro da estratégia norte-americana para a região. Mas é por isso, Armanda, que eu sugeri na minha nota inicial que o ideal seja que esta inspiração chinesa de aproximação com o Japão e Coreia do Sul, através do diálogo e das relações comerciais, sobretudo, também culturais, esse modelo possa, de alguma maneira, inspirar os norte-americanos para que até mesmo essa diferença que existe na relação entre Estados Unidos e China possa ser superada de uma maneira pacífica, porque há um desenho de construção de guerra para 2025, 2027, entre China e Estados Unidos, segundo todos os militares que eu tenho lido e que são dedicados ao tema. Então, não podemos negligenciar o perigo de uma guerra entre duas potências e temos aqui que trabalhar nesse sentido, de promover a paz através, né, de gotas d'água no oceano, que somos nós aqui dando a nossa opinião. Muito bem, vamos encerrar este assunto. Entretanto, eu tenho aqui uma última questão e gostava que os dois respondessem assim com uma precisão cirúrgica. Ora, no final do encontro, deste encontro tripartido, resultou em que, afinal, os líderes máximos irão encontrar-se quando for conveniente. Isto pode significar que as pretensões falharam e que não resultará em grande coisa este encontro que se manteve? Olha, começando antes do Issal aqui, eu peço licença, Issal. Eu li, antes de comentar aqui no espaço, a imprensa do Japão, da Coreia do Sul e também da China. Nos três órgãos de imprensa que eu busquei, todos três foram unânimes, inclusive, em falar que no final de dezembro deverá acontecer. Quem noticiou que não há ainda uma data confirmada foi a imprensa europeia e norte-americana, por razões óbvias que dispensam aqui extensões. Muito bem. Wellington, agora é consigo. Sendo que a delegação da Arábia Saudita que visita a Cisjordânia é liderada pelo recém-nomeado embaixador da Arábia Saudita portanto, nos territórios palestinos, eu gostava de perguntar se esta aproximação da Arábia Saudita a Israel, que está a ser mediada pelos Estados Unidos, poderá ser favorável para a Cisjordânia, sendo que a Cisjordânia pertence a um território que é efetivamente ocupado por Israel. Como é que olha para esta situação? Reside exatamente aí o grande entrave para que este acordo que está sendo proposto pelos norte-americanos possa ser exitoso. E o colega Issal foi muito feliz quando ele falou aqui sobre a disputa também que existe
entre China e Estados Unidos nesta região. Observe que falamos há pouco sobre a tentativa da China de conquistar espaços que estão sendo ocupados pelos Estados Unidos com Japão e Coreia do Sul. Agora, estamos falando de uma situação em que a China conseguiu algo improvável na diplomacia atual, que é o diálogo entre árabes e o Irão, né, que chamamos no Brasil de Irã, e agora a nomeação de um embaixador que é não residente por imposição de Israel, o que já também provocou um desgaste muito grande nessa pretensão norte-americana de fazer com que os dois países possam dialogar. E a outra questão, isso aí é uma informação assim de quem acompanha esse tema, que é o meu caso, eu fui há alguns anos aqui em Estocolmo, a uma conferência de imprensa com o Mahmoud Abbas, da Palestina. E observei que ele é bastante escorregadio. E ele é um obstáculo, dentro da minha análise, a uma conquista da Palestina diante desse impasse com Israel. Se a figura do Mahmoud Abbas não existisse como uma espécie de resistência à resistência palestina, talvez os países árabes e outros países dedicados à questão palestina já tivessem atuado de uma maneira mais contundente naquela região. Então, é importante que isso seja dito, porque eu não vejo vida longa política para o Mahmoud Abbas caso os países árabes somados com o Irão decidam por apoiar de uma maneira contundente a causa palestina. Mas, obviamente, que como responsáveis que somos, e estamos aqui numa televisão pública, devemos promover o diálogo e vamos torcer para que seja encontrado um entendimento entre Israel e os países da região, evitando confrontos aprofundados e, sobretudo, que seja parado, né? Era essa palavra que eu queria encontrar, parado este holocausto que existe de Israel contra os povos palestinos, porque é realmente algo muito bárbaro. E Sal, Wellington, vamos para o terceiro e último tema. A Áustria, na Áustria, a Agência Internacional de Energia Atómica debate a situação da central nuclear de Zaporizhia. Só para fazermos aqui o devido enquadramento, Zaporizhia encontra-se precisamente na Ucrânia e está ocupada neste momento a central pela Rússia. Eu pergunto então agora novamente com o Wellington, o que é que em concreto é discutido ou deverá ser discutido a respeito da central nuclear de Zaporizhia? O que é que interessa neste momento? Olha, existe uma central nuclear num país que está em guerra. Então, o risco de uma catástrofe é realmente iminente. Não podemos aqui negligenciar os riscos que já vêm sendo feitos há mais de um ano, não é? E que realmente existem. No entanto, Armanda, aqui, mais uma vez, há uma grande armadilha. Porque o que está sendo discutido, na essência, não é a questão de Zaporizhia nesse encontro. O que está sendo discutido aqui é a aquisição de submarinos com propulsão nuclear por parte da Austrália e também a necessidade do domínio nuclear da Austrália para a geração de energia elétrica. Isso está sendo um pouco escondido na imprensa, porque há uma resistência enorme da população daquele país. E é essa a grande questão que está em discussão. Pelo menos foi o que eu li na imprensa australiana. E eu busco também jornalistas independentes que apresentam elementos bastante convincentes para que eu possa trazer e acompanhar a opinião deles aqui de acordo com a análise que foi feita e os dados que foram apresentados. Então, a questão de Zaporizhia, ela é hoje um risco muito grande, porque a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Então, é uma questão que está diariamente em discussão, em debate. Mas, no caso específico da Austrália, a grande questão que está sendo discutida, e eu posso trazer isso antecipadamente para o nosso público, é
a aquisição dos submarinos, que seriam franceses e não vão ser mais, não é? E que a Austrália precisa dominar essa tecnologia, e aí há uma discussão muito grande que pode, inclusive, desencadear desentendimentos na região e que podem prejudicar um pouco as pretensões norte-americanas também naquela área. Muito bem, Wellington, desde já agradecemos aqui a revelação deste facto que afinal está a ser, digamos, obstruído, está a ser sonegado pela imprensa, pela maior parte da imprensa, não é? Que as partes fazem questão de não a trazer a público. Wellington Alassange, é sempre um prazer muito grande tê-los aqui a comentar os factos que trazemos à vossa apreciação e também dos telespectadores. Uma vez mais agradecemos as vossas presenças no espaço Hora 10 à noite. Muito obrigada. Obrigado, Armanda. Wellington Calazans, com C na frente, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até a próxima oportunidade. Bem, o mínimo que pode acontecer aqui, que me podia deixar feliz, é considerarem-me vossa madrinha do rebatismo, mas muito obrigada, Wellington.